Pronto, já estamos gravando esse nosso pequeno evento, né? Que é uma atividade do projeto de ensino Desenvolvendo Competências Gerenciais, que está na sua segunda edição. Eu sou o professor Alexandro Bilar, estou como professor dos cursos de bacharelado em administração e em economia da Unidade Acadêmica de Serra Talhada, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Sou o coordenador, né, deste projeto de ensino, em parceria com o professor Leonardo Rodrigues, que está afastado para doutorado. Agora eu acredito que ele talvez consiga participar hoje, não sei. Bom, agradeço a todas e todos que estão nos assistindo. Estamos gravando hoje, dia 2 de fevereiro de 2022, e temos hoje o prazer, a honra de recebermos uma pessoa muito cara, para mim, especial, que é o professor Helder Lopes. Professor Helder Lopes, que é mestre pelo Programa de Administração e Desenvolvimento Rural aqui da UFRPE, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. É bacharel em administração, é especialista em marketing, tem várias participações em empresas privadas e atualmente é professor do Instituto Federal de Pernambuco, campus Recife. Professor Helder, é um prazer tê-lo conosco. E eu deixo a palavra com você para fazer a sua saudação inicial a todos os que nos assistem. Lembrando que temos um aluno aqui especial nos assessorando, que é o Rodrigo. Se puder ligar a câmera, Rodrigo, agora para a gente lhe ver, você ficar na gravação também, que é o Rodrigo, ele ali, o Rodrigo que é do curso de administração. Pode falar, Rodrigo. Deixar uma boa noite aí, oficial, registrado, né? A gente vai manter essa interação aqui junto ao professor. Agradecer também, em nome dos assistentes, né? Essa interação e essa disponibilidade do professor. Pronto, o Rodrigo ele vai interagir com vocês no chat, né, com quem for entrando ao longo da nossa live, e depois vai colocar um formuláriozinho no chat de presença para quem puder participar e depois receberá um certificado. Lembrado de ir no formulário colocar o nome completo e e-mail, né, para poder receber depois o respectivo certificado de participação. Professor Helder, fique à vontade. O tema da nossa discussão temática hoje é motivação em tempos de crise, uma temática que tem total atualidade e muito bem contextualizada. Tenho certeza que todos que puderem assistir irão absorver bastante conhecimento do professor Helder, que tem toda uma bagagem, uma história não só acadêmica, mas também profissional e de vida, né? Muito interessante. Sim. E a ideia é sempre estar trazendo nesse espaço pessoas que tragam essa partilha para todos nós. Professor Helder, fique à vontade. Ok, meus queridos. Boa noite a todos. É um prazer, né, estar aqui trabalhando junto com vocês. Professor Alexandro Bilar, que vocês conhecem, de Libado Caráter e Competência. Eu preciso falar essa parte formal. Além de ser um amigo pessoal muito querido, eu queria saudar, né, a todos, mais uma vez, na pessoa do nosso professor Alessandro Ferreira Bilar. E também dar um abraço no meu querido companheiro também, Bruno Silvestre, companheiro de batalhas acadêmicas, né? Nós já trabalhamos juntos no Instituto, numa IES privada. E eu queria logo quebrar alguma coisa aqui, para que a gente tenha uma conversa que renda, tá? Vocês estão falando com um homem que trabalha desde a adolescência, um homem que tem 54 anos, motivação do ponto de vista acadêmico, para mim, muitas, né, Bruno? Do ponto de vista científico e acadêmico, motivação é um tema que bastante me apraz, e eu queria até fazer uma junção aqui, que deve também nos aprazir.
né? Nós que somos administradores, né? A motivação, ela é um conceito intrínseco, completamente intrínseco, né? A própria onomosmética, o próprio trato nominal da palavra administração. Não é? Nós sabemos que a administração vem do latim, né? Ad ministra, sujeição de alguém a outrem, ou obediência, subserviência, ou fazer alguém fazer algo, realizar algo, incluir pessoas numa tarefa. Então, a motivação é que vai levar esse segundo indivíduo, né? Esse segundo grupo de indivíduos a realizar as tarefas, né? Eu acredito que vocês concordam comigo, né? Porque a gente está falando em cima de uma base completamente científica, né? Mas eu também quero pedir uma franquia da parte de vocês para a gente ir tratando de forma dialética, né? Além dos conceitos, o que né, a vida, né, vem possibilitando de aprendizado também, claro, ladeando, né, de uma forma bem reta, né, bem direta, com as teses, né, com as ideias e com os procedimentos acadêmicos. O que é que eu estou dizendo com tudo isso? Estamos conversando. Você vai escutar alguma coisa, claro, vai falar também se quiser, é uma conversa, tá? E o que eu pretendo aqui? Primeiro que eu tenho um prazer terrível, né? Grande, né? De estar compartilhando ciência, né? O professor, ele tem esse vírus, aspas, bom, de querer estar compartilhando. Então, vamos lá. Estamos conversando, claro, com base na ciência. Eu vou abrir aqui o slide, vou tirar esse videozinho aí, porque eu não vou nem conseguir me ver. E aí, para eu não pagar nenhum mico desnecessário, momentaneamente eu vou tirar o videozinho. Vai ficar só aqui uma fotozinha, que nem a de vocês, né? Um cabelo mais curto e sem barba. E aí eu vou compartilhar a minha tela. Tá? Professor Helder. Pois não, meu professor. Fica à vontade, só para fazer aqui uma ressalva para a presença de, além dos alunos, também de 2 professores, né, que eu identifiquei aqui. Um abraço especial ao professor Bruno Silvestre, que é do Instituto Federal de Alagoas, Campo Santana do Ipanema, e a professora Flávia Moura, que é da Faculdade de Integração do Sertão, aqui em Serra Talhada. Então, um abraço aos docentes e discentes e os mais que nos assistem. Pode seguir. Então eu quero aproveitar e mais uma vez saudar o nosso amado Bruno e a professora Flávia também, tá? Os colegas dessa tão árdua e respeitada. Queria deixar aqui nessa gravação um abraço em homenagem à minha genitora, que hoje está de data natalícia, ou seja, é nível da minha mãe. Hoje é o nível. Então vamos lá, vamos começar. Aí tá travado? O computador tá dando umas coisinhas aqui, mas já funciona. O senhor Murphy já morreu, né? Inclusive, deixou o legado. Tá ok. Deixou o legado, mas F5. De paciência aqui com a tecnologia, tá certo? Já vai começar. Vamos lá. O trato que nós vamos fazer aqui é usar a abordagem behaviorista para falar do nosso, né, sem querer ser pleonástico, né, do nosso comportamento, né, em tempos de crise. Então, todo comportamento ele envolve um motivo
e uma ação. A gente vai chegar num conceito que é de ciclo motivacional, tá? Então vamos lá, contando com a ajuda desse computador. Motivação em tempos de crise. Aqui uma ideia, né? Aí algumas. Esse shopping, eu acredito ser um shopping que tem aqui na zona sul do Recife. Eu estou em Recife, tá? Apesar de ser sertanejo, eu moro no Recife. E aí, isso aqui é um shopping, acho que é o shopping Guararapes. E aí, essa situação que nós estamos vivendo, né? Esse famigerado, esse maldito vírus. E aí a gente começa a conversar. Eu queria abrir a nossa conversa, depois dessas necessárias e bem aplicadas saudações, lendo um pensamento de Lewis Carroll. Né? Se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Né? Nós não estamos em nenhum país das maravilhas. Nesse momento nós estamos numa terra em crise, numa terra em pandemia, uma pandemia que mostrou a irrelevância, mesmo sendo nós, seres humanos, nos achamos bastante importantes, mas veja como a nossa importância é irrelevante. Nesse momento, o que nos resta é viver um futuro completamente incerto. Tá legal? Vamos lá. Não, isto é, eu estava pensando, estou muito bem. Vocês conseguem ouvir? Segundo verso. Sim. Você é um gato? Mestre gato. Oh, espere, não vá, espere. Muito bem. Terceiro gato. Não. Obrigada, mas eu só queria saber que caminho tomar. Oh, isso depende do lugar. Aonde quer ir? Oh, realmente não importa, desde que eu... Então, não me importa. Que caminho tomar? Oh, vamos ver. Se você quer saber, ele foi por aqui. Ele quem? O coelho branco. Foi? Foi o quê? Foi por ali. Quem foi? O coelho branco. Que coelho? Mas não me disse que... Oh, que coisa. Você sabe fazer isto. Eu aqui, se eu procurasse o coelho branco, iria ao chapeleiro doido. Não quero. Ou então, alegre, naquela direção. Oh, obrigada. Eu ainda vou visitar. Ela também é maluca. Mas eu não quero ver gente maluca. Oh, não pode evitar. Tudo aqui é maluco. Você não notou que eu estou mais lá do que aqui? Só para ilustrar, tá bom? Vocês conseguem ouvir minha voz? Consegui ligar um aparelho de som aqui para melhorar um pouco. A ideia conceitual que nós trazemos, não é? Motivação. Conjunto de forças que suportam, que sustentam, regulam e orientam as ações de um organismo para quaisquer que sejam os fins. E a própria palavra motivo, né? A gente está vendo uma pequena ilustração aí, onde homens
se ajudam porque precisam consumir esse último fruto baseado em desejos e em necessidades. O motivo é justamente esse conjunto, ligado a desejos e necessidades, que nos levam a apresentar interesse. E todo o nosso comportamento vai ser orientado, dirigido, né, na busca de satisfazer. Até aqui são conceitos que nós já conhecemos, tá? Então, veja. Algumas máximas que nós vamos levantar aqui são máximas da segunda teoria das relações humanas, ou a teoria comportamental, tudo bem? Toda necessidade cria um estado de tensão e uma predisposição à ação. Tensão envolve um conceito de eletricidade que é a diferença de potencial, a DDP. Então, toda essa diferença de potencial é baseada numa distância entre o que eu tenho e o que eu quero. Tá? São dois pontos, tipo A e B. Outra máxima conceitual. A motivação leva o indivíduo ao comportamento visando a satisfazer as suas necessidades. Havendo a satisfação da necessidade, o indivíduo chega a um ponto de equilíbrio. E todo equilíbrio motivacional, ele é temporário. Daí, nós vamos chegar a um conceito de ciclo. Tá legal? Continuando com umas máximas da teoria comportamental. Caso um comportamento ou ação não leve à satisfação da necessidade, ou seja, nós encontramos uma dificuldade, um empecilho, um anteparo, uma barreira, o que nós vamos fazer é nos frustrarmos. Outra máxima. Esta frustração pode levar a várias reações emocionais. Agressividade, a inércia comportamental, omissão situacional, aceitação daquela situação como a suma verdade, a suma finalidade, tá? Ou até uma alienação, que é uma aceitação mais profunda, sem você levantar questionamentos. Com isso, nasce um conceito. Esse conceito, claro, ele foi encontrado nos vários experimentos, tá certo? Chamado ciclo motivacional. Como é que funciona esse ciclo motivacional? Esse ciclo motivacional, ele nasce no momento em que se percebem interesses, esses interesses baseados em necessidades. Essas necessidades, elas levam a um questionamento. Olha, eu preciso, mas eu tenho como fazer, como realizar? Eu posso transpor essa possível barreira que vier a existir? As próprias dificuldades físicas, temporais e etc. Então, essa é a tensão que existe, que vai levar, claro, ao desenrolar de um comportamento ou de uma ação. Essa ação poderá ou não encontrar um termo dificultoso, um termo de embarreiramento, e esse embarreiramento vai começar a medir a mim, medir a você, medir o indivíduo e o nível de estímulo que ele tem. Se você consegue vencer a barreira, primeiro dá uma satisfação por vencer a barreira. Depois, uma outra satisfação por ter a sua necessidade suprida. Isso leva a um equilíbrio. A energia que foi gerada, a tensão potencial que foi gerada no indivíduo, ela foi transformada em ação. Então, o que era potencial virou inércia pelos conceitos da física, né? Perdão, o que era potencial virou cinético pelos conceitos da física. Nós nos movimentamos
e vimos que o nosso estímulo, o nosso incentivo, teve uma quantitatividade necessária, ou seja, a energia necessária, a porção necessária para aquele momento, para atender essa necessidade. Quando não consegue, frustração. Quando consegue, recompensada foi a ação ou o comportamento do indivíduo. Esse é o ciclo motivacional. Detalhe, todas as vezes que você tem esse impulso ou essa pulsão, né, psicológica para realizar algo com base no que você precisa, com base no que você se interessa, no que interessa para você, o investimento vai até o ponto de você saciar a necessidade. Mas esse momento ele é muito ligeiro. Porque quando você tiver outras necessidades, você já vai sair daquele índice, daquele nível de saciedade, daquele limiar de saciedade. Vamos falar disso já já. Algumas teorias da motivação, década de 40, né, no pré-guerra, né, Segunda Guerra Mundial, nós tivemos o Maslow estudando, desenvolvendo os estudos, teorizando sobre a teoria das necessidades, a pirâmide das necessidades de Maslow. Tá? Nós tivemos, no pós-guerra, Herzberg estudando a teoria bilateral, comportamental. Nós tivemos o Alderfer desenvolvendo trabalhos no mesmo sentido de divisão do Maslow. Maslow fazia uma divisão em duas partes, nós vamos ver. O Alderfer fazia essa mesma espécie de divisão, né, em duas partes, mas só com 3 componentes, não os 5 patamares do Maslow. E o Dr. Vroom fazendo, na década de 70, a avaliação cognitiva. Nós vamos trabalhar hoje aqui, principalmente, né, sobre as ideias bem conhecidas, muito utilizadas, inclusive, no comportamento do consumidor, na área do marketing, tá certo? E aí, nós vamos falar desse nosso contribuidor pela ciência, né? Abraham Harold Maslow, não é? Ele organizou a teoria, né, da hierarquia das necessidades humanas em 5 patamares, baseados em 2 grupos. Lembra que a gente falou que Alderfer, ele também faz essa divisão, apesar de não ter 5 patamares, só tem o E, o C e o R, mas também são 2 grupos. Os grupos das necessidades básicas, a gente sabe que são a fisiológica e a de segurança, e as sociais, alguns autores consideram assim, e os grupos das necessidades de crescimento, que é o status e a autorrealização. Maslow via o homem como uma criatura que expande as suas necessidades no decorrer da vida. Como é que seria isso, professor? Olha, quando a gente tem a necessidade de comida, de se alimentar, a gente vai buscar atender essa necessidade. Atendida essa necessidade, existem outras no processo de desenvolvimento para a sobrevivência que vão aparecendo. Essas são mais rebuscadas com o passar do tempo e com o passar dos seus patamares, dos seus níveis ou degraus de cumprimento de saciedade de necessidade. Não sei se vocês estão conseguindo captar isso que a gente está falando, mas vamos afinar um pouco isso. Quando nós nos apresentamos com necessidades de cunho fisiológico, nós temos necessidades que são, aspas, importantes, mas meramente instintivas. Quaisquer animais, quaisquer formas de vida, dentro das suas várias capacitações, vão buscar ter sua necessidade atendida. Nós, seres humanos, é que temos patamares de necessidades que são mais desenvolvidos, aprofundados, são mais específicas, tá certo? Ou seja,
como diz o texto, à medida que o homem satisfaz suas necessidades básicas, outras mais elevadas tomam o predomínio do comportamento do homem. Se vocês quiserem, fiquem à vontade para dar o feedback, vocês estão ouvindo bem, se a voz está clara, se eu não estou falando muito ligeiro, se está tudo inteligível, porque isso aqui é para vocês. Tá certo? Tá tudo ok, professor, tudo certo. Muito obrigado, professor. Então, vamos lá. Como seria essa pirâmide das necessidades? Ela tem 5 degraus, 5 patamares. Os primeiros patamares são ligados ao primeiro grupo, que são necessidades básicas. Essas necessidades eu estou me atrevendo a ligá-las a necessidades instintivas, meramente, vamos dizer assim, animalescas, ok? Tá bom? Então, vamos lá. As necessidades fisiológicas, alimentação, moradia, conforto físico, sexo reprodutivo, descanso, lazer e etc. Aí, Helder, você falou que os animais, sim, os animais têm lazer. Eu estava vendo outro dia uma reportagem com algumas ariranhas e elas se alimentavam, pegavam os peixinhos lá, se alimentavam, daqui a pouco estavam brincando, tá, com o resto dos peixes. Tá? Lazer. Tá? Segundo patamar, o segundo degrau, o patamar chamado de segurança. Percebam que esses 2 primeiros patamares, eles são mais fortemente ligados à questão da sobrevivência. Vou falar, entre aspas, pura e simplesmente sobrevivência, porque, entre aspas, que nós sabemos que a sobrevivência não é nada simples. No entanto, esses 2 patamares estão ligados à questão da estar vivo e permanecer vivo. O permanecer vivo até no próprio desenvolvimento genético, né? Na multiplicação, né, genética, né, pela união dos gametas. Então, vamos lá. Terceiro patamar, já do conjunto do segundo grupo, chamado necessidades de crescimento. Tá? O patamar chamado afetivo-social, ou somente social, né? Nós não sei qual é o período dos nossos estudantes de administração, mas se vocês já viram essa parte aí em RH, ou TGA2, alguma coisa assim, nós sabemos que é ligado à ambiência, né? Onde você existe, onde você vive, respeito, a aceitação, né? Participação, interação com os partners, os parceiros, os colegas, com os superiores, né? Com os clientes internos e clientes externos, e etc. Ético, alétera. O quarto patamar é o patamar chamado autoestima, alguns chamam de status, né? Que baseia-se no reconhecimento, na visibilidade, nas promoções, né? Nos fatores que são verdadeiros, olha aí, vamos registrar isso, são verdadeiramente motivacionais. Responsabilidade, resposta de resultados, né? Busca pelo comprometimento das pessoas e etc. O patamar superior, o mais rebuscado, mais refinado, né? Mais difícil até, e mais conceitual, menos animalesco, menos instintivo. Porque a gente pode perceber que até no reino animal a gente consegue ver alguns comportamentos afetivos sociais, alguns comportamentos de busca de estima, né? Tá certo? Entre uma alcateia, entre uma manada e etc, etc. Então, vamos lá. O quinto patamar, chamado de autorrealização, ele envolve algo que é menos os outros comigo, mas eu comigo mesmo. Então, a questão de desafios mais complexos, o alto nível de capacitação, a busca por essa capacitação,
né? O quanto eu tenho capacidade hoje, que há um conceito muito forte na moda, né? As nomenclaturas conceituais, científicas, teóricas, né? Elas são cíclicas, né? E, como fala o Pedro Demo, né? Há uma, vamos dizer assim, uma maximização desses conceitos, e ele está na moda, que chama resiliência. São palavras que são muito repetidas, mas, assim, às vezes pouco entendidas e até muito menos vividas. Não é? Então, vamos lá. Já já a gente volta nisso. Desafios mais complexos, trabalho criativo, autonomia, capacitação, lembra que eu incluí? Participação em decisões, isso tudo, minha gente, eu estou levando para o ambiente organizacional, tá legal? Mas aí a gente vai fazer uma bilateralidade com as nossas vidas. Vamos lá. Ainda as hierarquias de Maslow e os patamares, para a gente ver os degraus, e aí a inter-relação entre esses patamares fisiológicos: alimento, repouso, abrigo, sexo reprodutivo, segurança, proteção contra perigos, todo o arcabouço habitacional de uma cidade, uma comunidade, né? Ter emprego, empregável ou empreender. Aí ele fala de desemprego, discriminação profissional, política administrativa imprevisível, pandemia gerando uma imprevisibilidade profunda nas nossas mentes e nas mentes das várias lideranças, nos vários patamares municipais e até nacionais e internacionais. Tá? Patamares sociais, necessidades sociais, relacionamento, amizades, aceitação, afeição, compreensão, consideração, tá bom? Reconhecimento, apoio, estar junto, poder ajudar, poder ser ajudado, se deixar ser ajudado. Quarto patamar, estima. Perceba que a gente está repetindo, o terceiro bloco, que a gente repete a mesma ideia, só que com uma profundidade e alguns exemplos mais específicos. Satisfação do seu eu, do seu orgulho, atendimento do seu status que você espera para o que você acredita que realizou, recebimento, reconhecimento, prestígio, autorrespeito, reconhecimento, a gente falou e repito, confiança, progresso, ser apreciado, ser admirado pelos partners, pelos colegas, pelos professores, pelos gerentes, pelos nossos decisores, tá certo? Pelos familiares. Tá? E o quinto patamar mais elevado, né? Autorrealização, desafios, desenvolvimento, excelência pessoal e profissional, competência, autonomia e que nível de participação você tem nas decisões. Eu vou fazer uma pergunta de trato retórico. Olha, qual é o seu nível de decisão hoje na sua vida? Aí você vai saber o quanto autorrealizado você é. O trato é retórico, tá? Tomara que ressoe um pouco na sua mente. Tomar um pouco d'água, tá? Então, vamos lá. Vamos lá, por dentro, as necessidades em si. Necessidades fisiológicas. É a quarta vez que nós estamos abordando os mesmos conceitos, mas eu repito, estamos cada vez aprofundando um pouco mais. As necessidades fisiológicas são as que respondem pela manutenção da vida e conservação da espécie, como as de alimentação, moradia e sexo. Alguns exemplos, né? Alguns símbolos, uma situação de acarcelamento, de proteção e etc.
Necessidade de segurança. Este grupo de necessidades compreende o desejo do indivíduo de proporcionar para si e para os seus próximos um ambiente físico e emocional seguro e livre, aspas, e livre de ameaças. Fecha aspas. Necessidades sociais. Vinculam-se, são ligadas à vontade da pessoa de ser aceita por outras pessoas de seu convívio, bem como de desenvolver com estas mesmas pessoas um relacionamento amistoso. A gente pode inserir aí a palavra confiança, não é? Dentro dessa palavra amizade, você poder contar com o outro. Quarto patamar, necessidades de autoestima ou status, como alguns autores preferem escrever. Corresponde ao desejo da pessoa de desenvolver uma autoimagem positiva e de receber atenção e reconhecimento dos outros. Desde que tenham sido satisfeitos. Lembra lá a questão do ponto de equilíbrio? Desde que tenham sido satisfeitas as necessidades sociais, de satisfação das necessidades, provoca, por sua vez, sentimentos de autoconfiança, de autopercepção, de prestígio, de poder e de alta utilidade e necessidade dentro do grupo no qual você está inserido. Quinto patamar e para mais ou o último, necessidade de autorrealização. Após terem sido satisfeitos, perceba que é escalonada. A próxima só é buscada e possivelmente alcançada se a anterior for alcançada e satisfeita. Tá legal? Após terem sido satisfeitas as necessidades de estima, surgem, claro, pressupõe-se que as fisiológicas, de segurança, né, as sociais, as de autoestima, foram atendidas. Surgem as de autorrealização, que correspondem à categoria mais alta nesse escalonamento, que se referem à realização máxima do potencial individual. Para o Major, resumem-se na ideia de que o que o homem é capaz de ser, ele deverá ser. A essa necessidade, podemos dar o nome de autorrealização. Queridos, eu queria chamar a atenção de vocês pelo seguinte. Quando nós estamos... Lembra lá no conceito inicial da nossa conversa? Quando nós temos uma força, uma tensão, um potencial sendo imprimido em nós, baseado numa necessidade prévia, para fazer alguma coisa, para tomar uma atitude, para realizar algo, a gente pode ou não conseguir. Se não conseguir, se enfrentar uma barreira, frustração. Se enfrentar uma barreira e conseguir, satisfação, saciedade. O nível satisfaciente será atendido. Mas espera aí. Nós precisamos saber quem nós somos e para onde vamos. Foi o começo da nossa conversa. Então, é necessário que a gente tenha ciência, tenha conhecimento e autoconhecimento de onde nós estamos e o que nós somos e o que nós podemos. Também o que nós não somos e o que nós não podemos. E aí eu apresento para vocês um que é uma ferramenta, a chamada matriz SWOT, que é muitíssimo importante. Eu me lembro que desde que, lá pela década de 2000, eu começava a ministrar aulas, que eu sempre usei essa matriz aí para aplicação na vida pessoal.
sempre fiz, que eu me lembre, esta aplicação prática, quando a gente estava explicando e fazendo algum exercício junto com os alunos do curso, na maioria das vezes do curso de administração, a gente faz esse exercício. Eu queria que você parasse, depois que eu lesse esses conceitos, você parasse para pensar e se visse no seu ambiente, com as suas dificuldades, com as suas intempéries, com as suas várias vicissitudes e até de outra forma também, para você fazer esse exercício mental. Tá? O que é essa chamada análise de SWOT? É uma análise ambiental. Diante de uma necessidade, a busca da saciedade dessa necessidade vai depender de uma ação. Essa ação é motivável. Nós sabemos que a motivação é algo intrínseco, não é algo extrínseco. Não é nada que eu te dê que vai levar você a se motivar, mas é algo dessa tensão oriunda das suas entranhas, né? Dos seus sentimentos, do seu eu, que vai trazer essa força, transformando essa força numa ação com sucesso ou com fracasso. Tá? Há essa inferência necessária. Então, a análise de SWOT envolve forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Detalhe, seja organizacionalmente ou seja pessoalmente, tudo que você tem de capacidade lhe oportuniza. Então, todas as suas forças, as suas aptidões, as suas peculiaridades que são positivas, elas vão encaixar muito bem nas oportunidades que estão no meio externo, sendo as forças oriundas do seu eu, do indivíduo ou da organização. Tanto forças quanto fraquezas, né? Os autores costumam chamar que essa é a análise ambiental interna, é a endoanálise. Forças e fraquezas, ambiente interno organizacional, ambiente interno pessoal, individual, seu e meu. As oportunidades e as ameaças, elas são do ambiente externo. Então, como as forças se encaixam nas oportunidades que existem no meio externo, as nossas fraquezas, elas vão dar o que a gente chama de brecha ou chance para as ameaças que o meio externo nos apresenta. Aí, que são forças lá? Né? O autor escreve que forças são o que você faz bem, o que você é, o que você representa, o que você significa, recursos únicos que você pode aproveitar, características pessoais, o que é que os outros veem como forças em você, que às vezes você mesmo não consegue ver suas forças. Tá? E o que são oportunidades? Olha, o que é que tem lá fora que as suas forças, as suas qualidades são uma arma, né, para a sua que podem levar você a uma vitória, a um êxito, né? Que tendências, que novidades você pode aproveitar, tá? Como é que você pode transformar as suas forças em oportunidades? Porque você tendo a ferramenta certa, você só precisa usar ela da forma correta e no tempo certo para você ter êxito. A ferramenta... Pois não? Só desculpando aí interromper o seu raciocínio, lembrando que daqui a pouco os alunos podem interagir com você, tirando dúvidas, né? Quanto tempo você ainda falta na sua apresentação? Só para a gente se guiar aqui. Eu acredito que mais 10 ou 15 minutos a gente Vamos fechar em 5, que aí dá tempo do pessoal interagir. Via de regra, a gente iria até 8, são 7h50. 5 minutinhos você dá uma adiantada, acho que todo mundo entende. Tranquilo. E só lembrando ao pessoal que quem não participou ainda do chat lá, que participe fazendo suas perguntas. Daqui a pouco a gente abrirá para as perguntas de todos vocês. E não esqueçam de preencher o formulário de presença que está no chat, colocando o nome completo e e-mail, tá? No formulário. O senhor fica à vontade.
Obrigado, amigo. Vamos lá. Então, a gente está falando das forças, das fraquezas, das oportunidades e das ameaças. Veja bem, eu queria tocar uma musiquinha aqui para vocês e colocar você para pensar sobre essas forças, sobre essas fraquezas, sobre o que você ganha e o que você perde em... Deixa eu ver aqui, é o Ctrl, né? Eu fiz a conta errada, meu professor. Mas deixa eu passar aqui para o... para o YouTube. Só um segundo. Meu pessoal está aí, né? Espero que não tenha comercial, tá, meu pessoal? Vamos lá. Não importa o quão complexo seja o seu trabalho. Com o WorkOS da Monday.com ele fica simples. Simples assim. Famigerado comercialzinho do YouTube, vai chegar lá. Para tudo que você está fazendo agora. Quero convidar você agora a pensar nas suas capacidades, a pensar no que você aprendeu até hoje. E o que é uma crise diante de um coração motivado? E como ser motivado? Veja o que é que te interessa. Porque o interesse é a alavanca que vai levar você a agir, a responder aos impulsos do ambiente e às dificuldades. Quantas vezes eu fali, quantas vezes eu quebrei, quantas vezes as barreiras foram maiores do que as minhas capacidades e eu estou sobrevivendo e estou tendo prazer, me alimentando saudavelmente, bebendo bastante água, fazendo exercícios físicos, vivendo a minha fé, seja qual for a sua, seja uma fé antropológica, seja uma fé teológica. Eu vejo a motivação como algo que pode ser resposta às intempéries. O que eu não posso e o que você não pode é desistir. Porque desistir traz a ideia de que você não se importa com você e nem se importa com os outros. Já quebrei várias vezes. Vou usar um termo chulo, entre aspas. Já quebrei a cara várias vezes. Mas os meus erros, eles são também uma alavanca para que, sabendo aonde eu quero chegar, eu não caminhe mais por estes caminhos dos erros, aprendendo com meus erros, porque eu sou interessado. E o interesse, vou repetir,
é a ação motivadora para todos os dispositivos motivacionais. É a energia motivacional. No que é que você se interessa? Se você não se interessa, comece hoje a buscar o que você interessa, no que você se interessa. Porque você precisa deixar algo para o meio onde você existe. Isso é necessário, nós somos feitos para isso. Alguns falam que nós somos matéria e energia. Outros falam que nós viemos do pó e vamos voltar para o pó. Mas o nível de energia que nós vamos deixar, o nosso legado, é que vai fazer a diferença no quanto nós somos satisfeitos. A satisfaciência nos faz pessoas nem piores, nem melhores, mas mais participantes, mais interativas, mais colaborativas. Olha, como sertanejo que eu sou, me permitam uma expressão. Na minha vida, eu não abro nem para um trem. Não tem jeito. Rapidamente, um menino pobre do sertão da Bahia, Paulo Afonso. Já trabalhei onde eu quis, fiz concurso para onde eu desejei e lá eu trabalhei. Tudo que eu quis fazer, esse menino das canelas finas de Paulo Afonso conseguiu. Tudo que eu desejei, no Brasil e fora do Brasil, eu consegui. Se eu conseguir, meu amigo, você muito mais que eu vai conseguir muito mais coisas. Se interesse. Se interesse. Eu repito, encerrando, se interesse. Ok, meu professor? Faz um exercício diário nos próximos 7 dias. Perfeitamente, professor Helder. Parabéns pela motivação que você nos transmite, né? Nos instiga, nos inspira. Eu queria que o Rodrigo, eu estou dando uma olhada aqui no chat, felicitações, e eu diria ao Rodrigo que certamente preparou algumas perguntas, né, para a gente conversar um pouco agora de uma troca mais interativa com o professor, que o Rodrigo fique à vontade, de preferência ligue a câmera para que faça a sua pergunta, e os demais também podem ficar à vontade. Suane. Luciana, obrigado. Damiana, obrigado. Todos os carinhosos, as carinhosas falas. Me perdoe, professor, não podia deixar de agradecer. Pois não, fica à vontade. O Rodrigo nos ouve? Ouço sim. Professor, muito obrigado pela apresentação, muito realmente motivante. Eu gostaria, a gente conversando aqui no Chat. No chat, né? Alguns até passaram algumas informações também no privado, como nós somos colegas, né, do curso, muitos aqui de minha turma, passaram algumas perguntas, né? Passaram alguns temas aqui e eu gostaria de comentar esses temas também. Não necessariamente são perguntas, mas são situações vividas. Tem uma situação que, no caso, ela é vivida por mim no momento. Eu trabalho hoje em uma empresa varejista, antes eu trabalhava em uma empresa prestadora de serviços. E eu escuto sempre da minha equipe essa mesma frase. Quando a equipe está batendo meta, está todo mundo feliz, está todo mundo, tudo funciona, não existe problemas. E quando acontece o contrário, todo tipo de problema acaba repercutindo como, digamos assim, um efeito bem maior do que realmente seria. Então, sempre o problema
a gente começa a dar atenção a pequenos problemas durante esses períodos de crise. E eles servem principalmente para que a gente consiga amadurecer também. Então, esse momento de crise, ele pode nos causar um desânimo, mas ele é, de certa forma, essencial para que a gente consiga evoluir também. Porque muitos fatos, um que eu posso citar seria uma acuracidade do sistema. Lá nessa empresa que eu trabalho, nós dividimos a empresa por setores, por produtos. E nós utilizamos a curva ABC, né, para categorizar esses produtos. Os mais vendidos, os intermediários e os que têm uma menor quantidade de vendas, né? Contrato logístico normal, né? Exatamente. Nessa curva C, a gente tem produtos que passam meses sem ter circulação, porque esses itens eles estão mais para termos mesmo, né? Para que a gente tenha esse mix de produtos completo. E Você às vezes acontece são itens sazonais, né? Isso é comum no varejo, isso é comum. Exato. E aí, nesses momentos de crise, isso não é tão viável para a empresa. Então, a gente fica sempre buscando soluções para colocar esses produtos à venda, para tentar motivar a equipe em si. E ficaria mais ou menos meu questionamento inicial seria esse. Como que em uma empresa varejista, direta assim, nós poderíamos tentar trazer esse tópico da motivação direto para a equipe, sabendo que o pessoal não está batendo meta, sabendo que está difícil, que a inflação está produzindo diretamente uma retração no poder de compra. Como que a gente poderia trazer essa motivação a esses funcionários? Professor Helder Rodrigo, se me permite. Rodrigo, você tem mais perguntas? Não. Bom, então eu vou fazer uma aqui, que aí o professor Helder ele responde. E também quem quiser também, ou aqui no chat, ou através do áudio, fazer perguntas, né? A gente também está à disposição. O professor Bruno colocou uma pergunta aqui no chat, que o professor Helder interagiu com ele aqui, depois vai responder ao professor Bruno. Mas aí, complementando a pergunta do Felipe, do Rodrigo e do professor Bruno Silvestre, eu vou fazer uma pergunta também. Professor Helder, no atual cenário de pandemia, e apesar de todos os esforços, ainda temos muitas dificuldades, né, a serem enfrentadas em todos os âmbitos, no acadêmico, no profissional. Como motivar aí os professores, os alunos, a darem continuidade às suas vidas, às suas carreiras, da forma mais produtiva possível, com os melhores padrões de desempenho. Aí você, por gentileza, responda as 3 perguntas em sequência. Um abraço. Vamos lá, um abraço. Queridos, perguntas excelentes. A gente pode fazer intercalar essas 3 perguntas. Primeiro, como eu venho dessa área rural, eu estou entendendo que, como você falou de curva ABC, e dos produtos, a rotatividade dos produtos, né? Na mercadologia, a gente entende que as unidades estratégicas de negócio, elas, claro que analisaram todo o seu mix de marketing, todos os seus produtos, os seus preços, onde é que você vende, né? Como é que você se comunica com o seu público final. Para esse trato motivacional, Rodrigo, o que eu vejo como importante é a gente usar as ferramentas da administração no tocante a informar todos os colaboradores, claro, nos seus 3 níveis, o nível estratégico, o gerencial e o de supervisão, o nível técnico, o nível operacional. Quanto mais informados, porque eu me lembro que nas multinacionais onde eu já trabalhei, como a Alumínio Company América, a Alcoa, ou a The Document Company Xerox, a Xerox, a gente via que nós éramos cobrados por conjunto de ações, conjunto de metas e conjunto de objetivos, mas nós não éramos informados, não é? Das possíveis
alterações ou nuances mercadológicos. Esse seu grupo C, no gráfico ABC, amigo, esse grupo C pode estar dentro de uma janela mercadológica sazonal. Então, fazer as pessoas entenderem, cobrar pela venda do B e do C num dado momento, não é algo salutar. Então, claro, envolver as pessoas, cobrar a realização de ações, de metas e objetivos. Isso é necessário. O trato hedonístico. Dá a cenourinha, mas também dá a chicotadazinha. Nós somos administradores, nós não vamos ser levianos aqui. Nós precisamos fazer o mercado acontecer. Então, o envolvimento desse pessoal vai ser pela verdade, para que eles entendam o ambiente onde eles estão inseridos. E um momento mercadológico completamente distinto, delicadíssimo, que nós estamos vivendo no mundo todo. Até as janelas de mercado para os produtos FLV, por exemplo, elas estão diferentes, dado aos vários, vamos dizer assim, aos vários, como eu diria, protocolos de saúde das nações, por exemplo. Nós temos aí o Vale do São Francisco, que tem aproveita 2 janelas mundiais para frutas, legumes e verduras. Mas essas janelas hoje também dependem da questão do ciclo dessa bendita situação pandêmica. Tá, Rodrigo? Então, análise ambiental, pontos fortes e pontos fracos, oportunidades e ameaças. Informação, claro, dadas conforme os níveis, né, dos seus colaboradores. Mais informação, níveis estratégicos e táticos, formações necessárias, somente as necessárias para o nível operacional, e assim a gente segue. Ok, Rodrigo? Segundo ponto, quando o professor Bruno ele me faz uma pergunta para enfatizar lá no começo a questão da ciclicidade, do equilíbrio emocional do cidadão, né, do indivíduo, esse equilíbrio emocional ele tem um tempo exíguo. O tempo de realização ou da frustração, ele é naquele momento, é naquele limite. Tá? Então, o limiar de excitação para levar à realização de algo, ele vai ser diretamente proporcional ao nível de satisfação do algo que foi implementado, realizado ou não, ok? Então, quando o professor Bilar acrescenta, né, esse cenário pandêmico, a gente tem que levar em consideração as estratégias mercadológicas, tá? As estratégias psicológicas, tá legal? Que podem trazer o conhecimento e também o sentimento de realização dos colaboradores, dos indivíduos. Lembrando sempre que nós estamos falando de pessoas. Nós, claro, são aspas, o trato taylorista, de onde nós somos empurrados, né? Eu amo taylorismo, né? Mas o trato taylorista, nós sabemos que nós somos pessoas, aspas, engrenagens de um grande motor chamado organização, mas que temos sentimentos. Então, o envolvimento das pessoas, eu acredito e agi assim quando gestor nos vários âmbitos, envolvendo as pessoas. Tá certo? Eu espero ter respondido de alguma forma. Rodrigo, está satisfeito aí com a resposta do professor Helder? Muito satisfeito, professor. Muito obrigado. Fico feliz. Aqui no chat a Suane, né? Falcão diz, investir na comunicação é interessante. O professor Bruno acrescenta aqui, eu acho que o professor Helder também está lendo aí, né?
Sim. que o professor Helder é uma pessoa de fé, bastante motivadora. Fiz uma pergunta, abraço, até a próxima oportunidade. Mas não acabou ainda não, viu, professor Bruno? A gente ainda está aqui Tamo junto, Bruno. essa ainda. Bom, eu também estou satisfeito com a resposta do professor Helder e me lembrou um amigo meu aí que gostava muito de Thomas Wood Jr. Não sei se ele gosta ainda. Muito! Gosto muito! Inclusive, por conta dele, até que eu me bebi um pouco dessa fonte, né? Tenho aqui até alguns livros aqui do Thomas Wood, Fatos e Fábulas da Vida Executiva. Fantástico. E esse aqui, que eu acho que tem muito a ver com o atual contexto, né? Cuidado, trabalho, do Thomas Wood Jr. E aí, destaquei um trecho aqui que fala justamente desse cenário que vivemos, né? Onde o autor revela que é importante que nós reinventemos a forma de trabalhar. E aí, essa é uma inquietação aí para o professor Helder. Temos que nos reinventar, professor? Nós precisamos nos reinventar. Porque aquela análise que a gente acabou de falar, inclusive eu queria ressaltar esse seu resgate aí, né, desses autores, né, que nós conversávamos tanto, né, a respeito. O Bruno, o professor Helder, o visual... estou parecido com o Thomas, não é? Realmente. Então, veja, eu queria fazer uma ligação... Só complementando, professor, talvez os que nos assistem não conheçam Thomas Wood Jr., para quem não é da área de administração e também para os discentes que não conhecem, ele é professor, né? Professor da USP, da FGV, Sim. Grande escritor na área de desenvolvimento empresarial, etc. Né? E vocês encontram aí muitos livros dele na internet, depois vocês pesquisam um pouco mais. O ex-professor da FGV, Thomas Wood Jr. Não sei se ele ainda leciona na FGV ou já parou de lecionar. Na minha época, ele era professor da FGV. Né? Isso a gente está falando em 2008, né, professor Bilar? Isso, 2008. São vários anos já passaram. Eu queria fazer um rápido comentário com a fala de nossa Suane, né? Investir na comunicação organizacional, completamente verdade a sua fala. É como eu estava falando há pouco, né? Os 3 níveis. Você precisa dar todas as informações necessárias para o estratégico, é claro, porque é o trato conceitual da empresa. O que é necessário para os diretores e gerentes de nível intermediário, o nível tático, e somente o necessário para o nível operacional. Claro que o nível operacional, a gente sabe que na prática, há até estudos sobre isso, há uma rádio corredor, há uma rádio, entre aspas, sem ser pejorativo, uma rádio colaborador, rádio peão, que sabe de questões que eles não sabem interpretar. Então, isso é importante, a gente entregar a comunicação que os 3 níveis organizacionais conseguem interpretar. Tá certo? E aí eu queria fazer uma fala rápida, né? Nosso querido Bruno, professor Bruno Silvestre, né? Fala que realmente, depois desses anos todos, nós trabalhamos juntos na década de 2000, 2006 a 2010, mais ou menos. E aí eu tive uma guinada na questão da fé, o meu foco antropocêntrico mudou. Tá? Então, eu estou com outra visão. Então, o cair faz parte, mas é necessário levantar. Então, todo o mercado, eu falei todo, sem medo de errar, ele está instável. Eu lembro que no mestrado, um professor chamado Guerino, professor Guerino Edécio da Silva Filho, ele fez uma análise em 2005, eu acredito, de como ficaria o sul dos Estados Unidos depois do Katrina, que aconteceu exatamente em 2005. Toda a análise econômica que ele fez aconteceu. Ele fez 4 gráficos, um trato econométrico. Nós acabamos tendo que ler mais um livro para resumir para outra quarta-feira. Mas vamos lá. Tudo que ele escreveu
aconteceu. Nesse momento, nenhum economista, nenhum administrador, nenhum médico sabe o que vai acontecer nos próximos 365 dias. Porque nós estamos com fatores extra, aspas, terrenos. Tá? O que está acontecendo tomou de supetão, tomou de susto, tomou de assalto a humanidade em peso. Então, minha gente, precisamos nos reinventar diante do cenário que nós temos, que é curto. O cenário de curto prazo é o que eu e você podemos fazer. Informação, capacitação, autoaceitação, e eu vou até usar um termo modista, meu professor Bilar, colegas todos, alunos queridos, resiliência. Eu não sei quem é, em que você se segura, mas o cair é do homem. Faz parte, mas nós precisamos levantar. Em quem você vai confiar para levantar é uma escolha sua. Mas eu decidi não desistir. Ok? Seu áudio aqui. Muito bem, professor Helder. Parabéns mais uma vez pelas brilhantes palavras. Na sua fala aí, durante o belíssimo áudio do nosso Ivan Lins, né? Remeteu aí a um autor contemporâneo que a gente acompanha bastante, que inclusive esses dias estará em Caruaru fazendo uma palestra, se não me engano, que é o Mário Sérgio Cortella. Sim. E que ele tem um dos livros dele que ele deixa bem claro justamente isso. Qual é a tua obra, né? Trago aqui até comigo alguns livros do Cortella, e esse aqui em especial, qual é a sua obra? Ele faz uma colocação muito interessante em um dos textos, se você me permite ler um pouquinho agora, sobre a diferença entre o que é fundamental e o que é essencial, né? Então, ele diz assim, para alguns, a resposta a esses questionamentos poderia vir de pronto, porque sem dinheiro não se vive. Indagação aqui, né? Uma reflexão sobre o dinheiro. Sem dinheiro, de fato, não se vive, mas só com dinheiro não se vive, porque há uma mudança no curso do mundo do trabalho e as pessoas estão começando a fazer uma distinção necessária entre o que é essencial e o que é fundamental. E ele diz que essencial é tudo aquilo que você pode deixar de ter, não pode deixar de ter, né? Então, a felicidade é algo essencial, né? A amizade é algo essencial, que você não pode abrir mão jamais, né? A religiosidade também é algo essencial. Agora, fundamental é tudo aquilo que te ajuda a chegar a esse essencial. Então, por exemplo, o trabalho, o dinheiro, né? São coisas fundamentais, são coisas necessárias, mas não são essenciais. O essencial é aquilo que a gente simplesmente não pode abrir mão, né? Eu acho que essa reflexão nesse cenário, diante daquela matriz SWOT lá que você tão bem colocou, é importante. O que é essencial na sua vida, né? Você que nos assiste agora, o que é essencial para que você continue a trilhar e a seguir num contexto tão difícil como que estamos vivenciando agora, tá? Professor Helder, o que seria, na sua opinião, né, para a gente ir encerrando, nós já estamos aí na fase final da nossa fala, o que seriam as suas considerações finais? E, antes disso, eu pergunto se o Rodrigo tem mais alguma mensagem para deixar para os colegas, se ele tem mais alguma observação. Rodrigo? Estão ouvindo? Sim. Oi, Rodrigo. Não, professor. Nessa fala do professor Helder, a gente já conseguiu abster muitas dos questionamentos que estavam... Ele conseguiu juntar esses questionamentos que a gente estava
estava seguindo aqui. Bom, aí eu peço a quem não preencheu ainda o questionário, não sei se alguém esqueceu, não deixe de preencher aí o formulário que está no chat, aproveitando esse finalzinho de nossa conversa para depois receber o respectivo certificado. Professor Helder, mais uma vez, muito obrigado pela presença, né? Foi muito bom. Amado, eu vou lhe passar já a palavra. Deixa eu só encerrar dizendo que muita gratidão da minha parte sua presença. Você que é sertanejo, né? Você que é de Paulo Afonso, né, professor? Como você mencionou na sua palestra. Está lindo, Paulo Afonso, está com água até... Tá lindo. Coisa boa. E dizer que nós aqui temos alunos também. A UAST aqui recebe alunos de alguns estados. Recebemos alunos da Bahia, né? Alguns alunos lá de Paulo Afonso, alunos da Paraíba, né? Como de Princesa Isabel e outras cidades aqui da região, alunos do Ceará, né? Tem alunos aqui que vêm do Ceará, nas cidades próximas aqui à Serra Talhada, além de alunos de Pernambuco. Então, são alguns estados. Lembrando que nós estamos nesse formato ainda remoto, mas o nosso semestre letivo vai se reiniciar no próximo dia 14 agora de fevereiro, sendo que as 2 primeiras semanas serão no formato remoto, né? Uma decisão que está no site já foi tomada ontem, e é importante que todos nós nos adequemos a esse contexto e continuemos entusiasmados, né? É muito bom a gente ver um profissional como o professor Helder, com tantos anos de dedicação aí à administração. E mando aqui um abraço para as outras pessoas que nos assistem, que também não são da área de administração, que, independente da área, mas que estejam motivadas aí, né? Que entendam que busquem suas essências, né? O que é essencial para elas, busquem ascender, crescer. Falei com o professor Helder, né? Ele é um profissional que está aí na fase de autorrealização daquela pirâmide de Maslow, e é importante isso, né? Professor, deixo para as suas considerações finais. Eu queria passar a palavra para a Suane. Isso, a Suane. E aí eu encerro aqui. Pronto, Suane, fica à vontade. Uma curiosidade. Boa noite, vocês estão me escutando bem? Se puder falar um pouquinho mais alto. E é Suane? É Suane. Pronto. Uma curiosidade sobre o evento de Mário Sérgio Cortella em Caruaru. Quando vai ocorrer? Se é privado? Eu acho que encontra fácil na internet. Que está passando na mídia essa mensagem que vai ter uma palestra do Cortella esses dias em Caruaru. Não sei se precisar a data correta, mas é fácil de achar. Basta você colocar lá Cortella em Caruaru, palestra, vai localizar rápido. Ok, muito obrigada. Isso. Eu queria aqui, tá, respeitando toda e qualquer fé, nós estamos no Estado laico, né? É um Estado que permite, não é um Estado que proíbe, não é verdade? Eu queria ler a fala de um filósofo. Né? Esse filósofo tornou-se religioso, é um filósofo da linha aristotélica, que ele foi orientado aos pés de um outro filósofo, né, chamado Gamaliel. As falas desse homem prestes a morrer. Qual era a análise ambiental dele? Eu vou morrer. Então, assim, a minha motivação, ela tem que ter sido o que é essencial, porque é superior ao fundamental, como falou o nosso professor Alexandre Bilar. Esse homem, prestes a morrer, disse assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Era só isso que eu queria deixar como mensagem para encerrar essa nossa conversa. Professor Helder, muito obrigado. Prova maior de que o Estado é laico e nós estamos, né, nesse contexto aqui. Hoje, 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, né? É, verdade. Professor Helder, que é evangélico, né, professor?
Eu sou católico, né? Sim. Então, deixa de ser um encontro ecumênico aqui na Ecumênico, a data, exatamente. né? Quer dizer que já participei com o professor Helder em outros eventos, em outras Congresso internacional, outras né, organizações, e tivemos o prazer de conversar com outras pessoas também de grande importância na área da administração, como o Geraldo Caravantes, né? Participamos também no debate com o professor Chiavenato, né? Hidalberto Chiavenato. A época, ele deve se lembrar bem desse momento lá, uma reunião do Conselho de Administração. Né? Você lembra disso? Eu ainda lembro disso. E outras pessoas, né, que a gente também, aí, ao longo da nossa trajetória, teve. Eu lembro da professora Bergamini. Cecília Whittaker Bergamini, isso. Muito bem, também o professor Arão Sapiro, né? Muitas pessoas, Maximiano também teve presença. São muitos autores da área de administração, da teoria geral da administração, perdoem aí de outras áreas, mas o que Chiavenato, se bem hoje em dia, acaba sendo de várias áreas, né? Jorge Chetosini. Isso, né? Então, foi sempre um prazer trabalhar com o professor Helder. O professor Helder sempre teve essa perspectiva, esse caráter apaziguador, esse caráter de uma conduta ética, e sempre foi exemplo para todos nós, né? Então, em momentos difíceis que nós vivemos, essa palavra do professor Helder vem muito bem a calhar, e eu espero que todos tenham aproveitado bastante. Esse vídeo vai ficar disposto lá no YouTube do curso, né? E eu queria finalizar desejando sucesso para todos nós, né? Muito sucesso aí nas nossas vidas, muito sucesso aí nas nossas carreiras, muito sucesso ao longo desse ano que se inicia, né? E também que nós tenhamos bastante amor no coração, né? É importante a gente amar os nossos familiares, amar todas as pessoas que nos querem bem, e o mundo, de uma forma geral, independente de usar aquela máxima de sempre levar essa bandeira, né, do bom exemplo adiante, como nesse momento aqui que nós estamos conversando. Tantos que nos assistem, com certeza vão sair, professor Helder, muito agraciados e felizes pela oportunidade, como eu. Então, um forte abraço, peço a todos e todas, e sigamos em frente, e até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Boa noite a todos. O redor dessa não, eu estava dizendo aqui. Mesmo sendo som, você estava. Nossa!